com cadeira, então. Bom, bom dia aí a todos. Queria muito agradecer ao Nassif, né, esse convite, e não apenas do ponto de vista formal. Eu queria falar publicamente, né, o reconhecimento que eu tenho ao trabalho do Nassif, desse projeto brasiliano, como a gente percebe poucas áreas das nossas comunicações, da nossa mídia, deixando que a gente aprofunde o debate, não é nem não questionando. O questionamento faz parte da vida, já tem que ser, mas não tratando de forma rasa, deixando uma oportunidade para a gente aprofundar as questões, até nós vamos a vida lá em Brasília, num contexto complexo e tal. Sempre que eu tenho o convite de vocês, eu faço o esforço que for necessário para estar presente, porque é um grande reconhecimento. Quando a gente está, muitas vezes, em pleno tiroteio, tem uma voz que tem a coragem de apontar os aspectos estruturantes, e com essa entrevista do Jatene, do que a gente está procurando fazer, talvez na última década, nos últimos 15 anos, enfim, no último período, que é transformar essa visão numa visão de Estado, né? Eu fechei um que estava com dificuldade da concisão e da apresentação, não tem muitos slides, mas eu vou respeitar aqui, você me situa do tempo que eu me adequo bem, né? Mas eu queria só dizer assim que os grandes pensadores e da saúde pública, né, e sempre tiveram essa visão de que não cindem o sistema de saúde do sistema científico e tecnológico. Estou vendo aqui o meu colega da Fiocruz, Jorge, né, o Moisés Gudibal, o pessoal da secretária, a grande amiga Luísa, que é presente também. Então, esses dois mundos, o Oswaldo Cruz era um cientista ou era um sanitarista? Eram os dois. Ele nunca, assim, a saúde pública no Brasil nasce com o Oswaldo Cruz, de certa forma, e outras iniciativas análogas, inclusive aqui também, né, a gente pode contar uma história, talvez o Moisés aqui na plateia possa contar muito melhor do que eu, né, não vou me arriscar muito, mas com vários, pode falar do Chagas e diversos outros, que tem esta visão que o Jatene apresenta aqui, de que eu não tenho de um lado o desenvolvimento econômico e do outro o desenvolvimento social. Mas se eu vou pegar na minha praia um pouco dos economistas, né, o Celso Furtado morreu dizendo que ou eu tenho uma base produtiva e tecnológica compatível com o padrão de desenvolvimento, ou eu não tenho desenvolvimento. Ele morreu no livro, né, ele escreveu no livro dele, Longo Amanhecer, dizendo isso: eu não estou feliz de um país que até desenvolveu a base produtiva para uma elite para uma sociedade desigual e excludente. Então, acho que é um pouco, né, a gente fazer o resgate dessas pessoas e, ao mesmo tempo, atualizar para a agenda do século XXI. Por exemplo, eu já vou fazer uma brincadeira. O Jatene tinha uma generosidade incrível, né? Uma vez eu pedi, só para ficar um pouquinho informal, depois eu entro no formal, pedi, me liga para o Adib, que era uma pessoa, enfim, da proximidade do Ministério. Aí a secretária me liga para o Adib, já tem uma hora esperando o telefone. Quando eu falei, doutor Adib, pelo amor de Deus, me perdoe. Não. E ele dizendo, dele, não, estamos aqui para colaborar, e eu fico vermelho nessas coisas, devia ter ficado roxo. Né? Mas ele sempre, na Fiocruz a gente fazia o seminário Inovação em Saúde, estava lá o doutor Adib, falando de financiamento e de inovação. Tá? Então são pessoas que têm, eu me lembro lá na Fiocruz, o próprio Sérgio Arouca, identificado com todo esse movimento sanitarista que deu origem à saúde como direito na Constituição, foi ele que criou
em 87, o Núcleo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Oswaldo Cruz, ou seja, quebrando a barreira de saúde pública e ciência, tecnologia e inovação, né? Que aí é muito bom, assim, cada um na mesa que estou podendo compartilhar aqui com o Deneg e tal, cada um com a sua matriz, mas no fundo pensando a estratégia de desenvolvimento. Então, eu acho que ao mesmo tempo a gente tem que atualizar essa agenda. Eu já vou me comportar direito e vou falar dos slides, tá? Assim, mas a gente tem que atualizar um pouco essa agenda, né? Eu acho que tem duas grandes lacunas que o próprio movimento desenvolvimentista brasileiro, não é justo com o Celso Furtado e outros, mas com algumas visões deixaram no Brasil, né? Eu acho que uma primeira grande lacuna é não endogeneizar de modo importante a dimensão social. Eu acho que havia um pouco aquilo, desenvolver industrializar, que foi muito bom, graças a Deus a gente ainda tem uma base industrial, né? Que está lutando. Mas a dimensão social em algum momento não tinha um peso como políticas adicionais e não como a própria estrutura social inerente à estrutura do desenvolvimento econômico. E o segundo desafio, a questão do conhecimento da inovação. Saber que, olha, a gente montar a base produtiva, sem ter conhecimento e inovação, a gente se torna obsoleto logo ali na esquina. Né? Lembrando aí que no capitalismo tudo que é sólido desmancha no ar, né? Então, se a gente não tiver capacidade, conhecimento e inovação, a gente pensa que ganhou a corrida, daqui a pouquinho a gente perdeu a corrida de novo. Então, essas duas dimensões, a dimensão social, a dimensão da ciência, tecnologia e inovação, eu acho que é uma atualização contemporânea de uma agenda de desenvolvimento. E aqui, né, se eu tivesse com o doutor Jateu, né, porque ao mesmo tempo que estava lutando pelo financiamento do SUS, estava lutando, né, eu vi, né, era quase uma obsessão, toda palestra ele colocava o que era o gasto com juros e o gasto com a saúde e a questão da CPMF. Né? É dizer o seguinte, o Brasil, eu acho que eu vou mostrar alguns dados, ele pode se candidatar pela dimensão do mercado brasileiro, pela dimensão potencial, real e potencial do Sistema Único Brasileiro, do Sistema Único de Saúde, a ser um grande player do mercado nacional e ter uma base produtiva em saúde ampla e diversificada. Eu acho que o Brasil na saúde, tendo 200 milhões de pessoas, 75% dependente do SUS, na alta complexidade, mais de 90%. Câncer no Brasil é tratado 90% SUS dependente. SUS dependente. Ninguém pode pagar um tratamento que muitas vezes é mais do que 10 mil reais mês, mesmo na classe média, sem depender do nosso sistema público. Então, que a gente tem uma base nacional, continental, populacional e demográfica, que eu vou falar, que nos permite atrair empresas e desenvolver empresas brasileiras para trabalhar de forma ampla no Sistema Único de Saúde. Eu acho que não é na base produtiva da saúde. No Brasil não pode se dar ao luxo de uma estratégia de foco. Vou priorizar 3 produtos da saúde. A gente está falando de um sistema produtivo que é 10% do PIB, que incorpora 35%, trouxe todos os dados, eu tentei fazer bem completinho para ter os dados aqui, que vou deixar aqui para vocês, né? 35% da ciência brasileira está no campo da saúde, tem uma base industrial de serviços qualificados e a gente ainda tem fragilidades na base produtiva, tecnológica e de inovação nesse país que podem dar sustentabilidade estrutural ao próprio SUS. Só para dar uma dimensão de que eu não consigo imaginar uma área da política pública, é mais do que educação, gente, que vai explodir tanto a demanda e que se a gente não tiver um sistema produtivo desenvolvido, aliás, adorei, eu pedi, não sei se pode bater esse vídeo do JT, porque eu quero distribuir para todo o Ministério da Saúde, inclusive esse vídeo. Então, assim, a gente não pode ter uma demanda de saúde nesta envergadura e ser visto apenas como mercado consumidor. Aquela frase ali, para mim, é decisiva. Olha os dados aqui que eu peguei, né? Esse não está na apresentação.
Nos próximos 40 anos, 40, 45, a população com mais de 65 anos vai quadruplicar. Vai sair de 15 milhões de pessoas para 60 milhões de pessoas. A com mais de 80 anos sextuplica, sai de 3 milhões para 20 milhões de pessoas. Todos sabem que 80% ou mais da sua demanda de saúde ocorre a partir de certa idade, né? Quem está chegando próximo ali, né? Então, a partir de certa idade. Ou seja, o mercado é difícil imaginar uma demanda que vai ser tão explosiva, impressionar tanto o nosso sistema produtivo de inovação e tecnológico como a da saúde. Como a pirâmide populacional vai se inverter, nós vamos ficar mais velhos, vamos a taxa de fecundidade, enfim, natalidade, fecundidade vai cair e a gente vai ter uma população mais idosa. Mesmo no campo das políticas sociais, a saúde ela emerge como uma demanda absolutamente explosiva. Então, aquilo que de um lado é um grande desafio para a gente, de outro, aparece o seguinte: se tem um mercado que eu posso, como é que eu vou dizer, apostar, que explode no século XXI no Brasil, é o mercado da saúde. Ou, no mínimo, a demanda da saúde, porque para virar o mercado tem que ter a necessidade e tem que ter o dinheiro, né? Então, e aí é como que a gente aproveita isto, porque é das áreas, junto com a área da militar, aliás, outra coisa brilhante do Jatene, né? Junto com a área de defesa, energia e a área agropecuária, são os 4 sistemas produtivos que o Brasil vai ou não vai, né? Eu acho que se eu pego esses 4 sistemas produtivos que vão determinar a capacidade do Brasil entrar de modo soberano ou não para poder fazer política social e política de desenvolvimento. Bom, feita essa, que eu não resisto aqui a partir de ver o Jatene falando essa concepção, de passar um pouco essa visão geral, eu vou trazer para vocês algumas informações e dados que a gente tem e da perspectiva geral que a gente vem trabalhando, né? Bom, primeiro, não vou chover aqui muito no molhado, a plateia é de especialistas, mas o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu o desafio de ter um sistema universal público e gratuito. Eu vou até... Não tem o microfone. Senão, normalmente eu trago um papel e deu tempo de imprimir. Ou seja, o Brasil se propõe, e está na Constituição brasileira, hoje, a ser o maior sistema público universal do mundo. Isto significa, né, só se a gente pegar o maior sistema público de transplantes, não tem nenhum, isso é alta tecnologia, já ficaria orgulhoso, né, se não há nenhum sistema público que faça uma atividade de transplante que de alta tecnologia em todo o mundo. 98% do mercado de vacinas, e vacina não é mais aquele mercadinho de produtos de baixo valor, feito na antiga Fiocruz, no antigo Butantan, lá no cantinho, como colateral do processo de pesquisa. São unidades de altíssima tecnologia, biotecnológica, altíssima complexidade, e 98% desse mercado é público, né? E 72% da população é coberta pelo SUS, sendo que se eu pegar alta tecnologia, isso pode chegar a 90%, muitas vezes a quase 100%, como é o caso das vacinas. A perspectiva que se vem trabalhando, e aí nas últimas, particularmente na última década, né, é de associar a saúde com 2 vertentes importantes. Primeira vertente, que eu acho que é inerente, vertente cidadã, da saúde como cidadania, né? Ou seja, a saúde é um direito de cidadania, está na nossa Constituição, nós não podemos ignorar, né? Na nossa Constituição tem 3 palavras que não são triviais, tá? Acesso universal. Quando se fala acesso universal, não é dar só uma assistência à saúde básica e mínima, tá? Ou seja, o acesso universal de modo amplo. Tem o segundo princípio, que é o da integralidade, que casa com o do acesso universal, para dizer que tem que ser o tratamento desde aquele nível mais primário até o nível mais complexo. Ou seja, o Brasil é obrigado constitucionalmente
a, por exemplo, tratar pacientes graves que precisam ser transplantados ou com câncer. Ou seja, não é um sistema de mínimos, é um sistema do que é necessário. E o terceiro é o objetivo da equidade, onde não se pode haver, cindir o sistema entre um sistema para pobre e um sistema para rico. São princípios constitucionais. A segunda perspectiva, e essa perspectiva vinha sendo do período recente, não dos nossos grandes, que eu citei muitos outros, mas vinha sendo do período recente, um pouco apagada, é a perspectiva desenvolvimentista, né? A saúde como uma área estratégica da sociedade do conhecimento. Ou seja, se eu pegar, me citem aí as áreas estratégicas para determinar a inserção do Brasil no futuro. Biotecnologia, saúde é vida. Nanotecnologia, saúde é uma das vidas. Novos materiais, saúde, né, baixa vetor do campo das óxidas, é das vidas. Tecnologia da informação, o pacote Obama, no meio da crise de 2008 2009, colocou 1/3 do investimento para recuperar a economia em TI na saúde. Foram 300 bilhões de dólares de $1 trilhão do pacote que foi feito para a recuperação na crise. Então, na verdade, a gente está falando de algo que não é coisinha. A gente está falando de qual é a inserção do Brasil no século XXI na sociedade do conhecimento, tendo a saúde como uma das áreas estratégicas. Não sem ufanismo, não é a única, mas é uma das áreas, eu cito entre as 4 áreas mais estratégicas do nosso desenvolvimento. E a grande perspectiva é que há uma forte interdependência entre essas duas dimensões. Ainda mais o Brasil sendo um país de 200 milhões de pessoas e tem a obrigação de dar saúde para todos, né? Então, se não tivermos uma base tecnológica de conhecimento, de produção no Brasil, a tese é forte, nós não teremos um SUS que cumpra a Constituição brasileira. Então, a ideia é que a questão da política industrial, científica e tecnológica, por isso que eu estou tão perto aqui da Heloísa, que é a secretária de Desenvolvimento do Ministério do Desenvolvimento e do Comércio, que se a gente não tem uma base produtiva, tecnológica, industrial e saúde, nós não teremos condições de dar à nossa população as condições de saúde que ela requer. Por exemplo, eu costumava dizer, antes da crise financeira, que se o mercado internacional espirra, o sistema de saúde pega uma doença crônico-degenerativa. Ou seja, se o câmbio explode, a gente quebra o sistema de saúde da noite para o dia, se a dependência de importação ficar no nível que a gente tem. Então, assim, a gente tem uma capacidade endógena de fazer as tecnologias chaves do sistema de saúde, ela é fundamental para o sucesso de uma política de saúde. Então, a ideia é de que as transformações políticas e sociais, isso é self-exportado puro, atualizado, ela está relacionada com a dinâmica econômica e industrial. Eu não tenho um sistema social que caminha por um lado e um sistema econômico e industrial que caminha pelo outro, dentro de uma perspectiva de um padrão de desenvolvimento que privilegie a competitividade, a inovação e o desenvolvimento social. Eu posso ter um padrão de desenvolvimento que digo, olha, a população fica excluída, os salários ficam baixos, a gente não faz uma política social ativa e vamos só fazer uma política de competitividade descolada, usando a população apenas como fator baratinho de produção. Como não é este o nosso modelo, essas duas dimensões elas são absolutamente interligadas. Bom, aqui são os dados que eu vou passar, vocês desculpem aqueles que já viram algumas vezes, mas eu acho que está na hora da gente ser teimoso de estar lembrando esses dados importantes. A demanda de saúde hoje, ela já representa 10% do PIB. Normalmente se fala como o gasto de saúde, né, como é um problema, eu vejo isso como uma grande oportunidade. A gente tem 10% do PIB e aqui no tal dado, o valor adicionado, ou seja, o que se gera, mesmo com ainda a dependência que se tem, o valor adicionado na saúde se aproxima a 7% do PIB, ou seja, se gera valor no campo da saúde no Brasil, numa dimensão que é quase metade de toda a indústria de transformação, se eu vou pegar o setor industrial e o setor de serviços juntos. 10% dos trabalhadores qualificados, ou seja, com carteira assinada no Brasil, isso é sociedade de conhecimento, trabalho qualificado. Na saúde é muito difícil ter trabalho não qualificado, porque a margem de tolerância é muito pequena. 15 milhões de trabalhadores diretos e indiretos, 35% do esforço nacional de P&D, principalmente de pesquisa, mais de pesquisa sendo rigoroso. Se eu pegar a publicação indexada aceita no mundo, 35% do Brasil está no campo da saúde.
Ou seja, nós somos fortes em pesquisa, ainda não fortes do ponto de vista da inovação. E temos as plataformas críticas para o futuro, como eu já mencionei, não vou repetir aqui. Só para dar uma dimensão do crescimento do mercado de saúde, o mercado farmacêutico brasileiro, ele sai em 2007, 2000, da 10ª posição, e a previsão para 2017 é que ocupe a 4ª posição no mundo. O mercado, isso vai ser consumo ou isso vai ser geração de renda, emprego e inovação no Brasil? Ou seja, a projeção de mercado. Estou pegando só um setor do complexo industrial, depois eu vou falar do conjunto, né? Mas, ou seja, isso é um indicador na área de equipamentos, o crescimento nessa mesma magnitude, para não falar na área de serviços. Bom, aí que vem a notícia preocupante. Ao mesmo tempo que a gente amplia o acesso, amplia as condições de acesso da população à vacina, hoje o Brasil não tem uma vacina de última geração que não esteja incorporada no sistema público de saúde. Né? A última leva do HPV, da DTPA, entre outras, a gente está atualizado em relação ao que há de mais avançado e que seja efetivo, né? E traga benefício para a população. No momento em que a gente amplia essa demanda, a gente assiste uma evolução do déficit comercial, que sai de 2,5 bilhões para o patamar de 12 bilhões de dólares de déficit comercial. É um pouco aqui. Aqui é que se o mercado espirra, a gente pega uma doença crônico-degenerativa. Né? Se a gente tem uma desvalorização do câmbio, vai lá ser de 2 para 4, só para fazer algo, é uma pancada no sistema da saúde da noite para o dia de 20 bilhões de reais. Então isso, ou seja, é uma questão, vou falar outro palavrão, de segurança sanitária. É uma questão de segurança. Não é só, eu não acho que dá para tratar a questão de defesa e não tratar. Já teve, falou, eu acho que a gente tem que superar também outra coisa de que, olha, na defesa se justifica grandes intervenções. Na saúde a gente fica meio tímido. Eu acho que, até porque tem outros interesses, etc. Eu não coloco em dois patamares, até porque a gente vê situações aí no mundo, né? Como você ficar dependente em saúde é grave do ponto de vista da nação, né? Aqui a distribuição desse déficit, onde a área de medicamentos, fármacos e derivados responde por quase 70% do déficit, mas olha lá, isso eu não queria falar para o doutor Jatene, né, se eu pudesse. Na área de equipamentos e materiais, aqueles equipamentos e materiais hoje são grande parte importados, a gente só está competitivo na odontologia. Tá? Hoje, uma das principais áreas de PDC que a gente está querendo é marca-passo, são estentes, são todos, aquela pauta que o Jatene falou, atualizada na tecnologia de hoje, ela é dependente de importação e faz parte das parcerias de desenvolvimento produtivo de segunda geração que a gente pôde lançar. Bom, então a perspectiva é articular a área econômica e industrial, que a gente chama de complexo econômico e industrial da saúde. A gente muda esse complexo produtivo, complexo industrial da saúde. Hoje a gente está fixando o complexo econômico e industrial da saúde para ficar claro que ele incorpora também a dimensão dos serviços de saúde diagnóstico. Existe algo que siga mais a lógica industrial do que um grande hospital, como a gente vê aqui em São Paulo, que é organizado em grande escala, com alta tecnologia, com os trabalhos padronizados. É semelhante ao que a gente vê na agricultura que se industrializou. Hoje está ocorrendo na saúde um grande laboratório de análise clínica. Aquilo parece que é um serviço, e aquilo na verdade é uma lógica industrial pura. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte: existe um sistema produtivo interdependente. Eu brinco na CIF, que a gente não considerar os serviços de saúde seria como a gente tratasse a automobilística sem considerar a montadora, e só as autopeças. Então, isso é muito importante. Depois eu vou mostrar certas inserções que os hospitais públicos e os privados, como o Sírio, o Asta, entre outros, estão se movendo para esse cluster de inovação e desenvolvimento que articula indústria e serviço. Bom, então a ideia é de articular a base produtiva com a política de promoção, prevenção e atenção à saúde. É muito importante dizer, né, vacina, por exemplo, é prevenção, não é só atenção. Diagnóstico que possa cuidar no ponto de cuidado, onde fora do hospital, eu usando nanotecnologia, eu posso, com um teste simples para diagnóstico,
pegar uma mulher que está na fase de gestação e com uma gota de amostra dela, né, da sua saliva, por exemplo, isso é o futuro, eu tenho todo o diagnóstico que ela precisa para um acompanhamento pré-natal, o ponto de cuidado. Né? Então isso eu estou articulando o sistema econômico com o sistema, aliás, também nasci o que você falou, atrair capital, atrair empresa estrangeira, empresa nacional, mas com uma direção do país que você tá pretendendo construir. Não existe prospecção isenta. Prospecção é uma aposta política. Né? Então a ideia é assim, qual é, né, tá conversando com meus amigos da BDI aqui, né, e a gente tem desenvolvido essa visão. Bom, então a ideia é que vá desde a pesquisa, sem nenhuma linearidade, até o acesso. Né? Assim, eu acho que é esse que é o ciclo, né? Não é propaganda, né? Porque isso tem muito a ser construído, é muito mais uma semente que foi plantada, mas que ela tem que ser muito regada, construída, defendida, para que a gente possa transformar isso realmente numa fonte concreta de desenvolvimento nacional. Bom, a partir dessa visão geral, né, só para falar um pouco aqui do bicho, né, a gente trabalha com uma série de setores de base química e biotecnológica, toda a hora de medicamentos, fármacos, vacinas, as indústrias de equipamentos e insumos que o doutor Jatene falou de modo tão preciso, as parcerias de desenvolvimento produtivo já envolvem, antes elas desenvolviam só medicamentos e fármacos e vacinas, agora também envolve a área de equipamentos e crescentemente a área biotecnológica que estava meio... A gente estava pagando a dívida com o passado, que era a síntese química, agora a gente está tentando acertar as contas aí com o futuro, que é a biotecnologia, sem esquecer que a ciência é importante. E isto articulado com serviços em saúde. Só para dar um exemplo de como a interdependência é grande, quando eu introduzo uma nova vacina no mercado, eu posso estar excluindo medicamentos, porque agora eu estou prevendo, eu estou fazendo prevenção, e eu tenho que organizar os meus serviços de saúde, por exemplo, tirando gente do hospital que ia se tratar e ela indo para o ambulatório para tomar vacina. Então eu estou mexendo no sistema produtivo como um todo. Quando eu tenho qualquer novo medicamento que eu estou desenvolvendo aqui, onde que é feita a pesquisa clínica? É no serviço de saúde, é no hospital. Sem eu ter os hospitais e os serviços de saúde fazendo pesquisa clínica, eu não tenho uma inovação que ocorra no campo da saúde. Então a gente está lidando com um mega sistema produtivo e o Estado que está ali no cantinho, mas é um cantinho decisivo, ele tendo a função essencial, não apenas de regulação, mas também de promoção desse sistema produtivo. Bom, aí é que vem, eu acho que talvez o que é mais caro nessa estratégia recente, que é a articulação entre as políticas econômicas, sociais e inovação, mediante o uso do poder de compra do Estado. Eu costumo também dizer o seguinte, ele só está cumprindo a Constituição brasileira. A saúde é direito, a ciência e tecnologia é uma prioridade e o mercado faz parte do patrimônio nacional. Isso tudo está na Constituição. É difícil cumprir, né? Porque os interesses e a realidade concreta, mas a Constituição é rigorosamente constitucional, é a estratégia política que vem sendo feita. E o que a gente tem procurado crescentemente, né, porque a gente sabe que os interesses do monopólio da natureza, do capital, é jogar a política de inovação também, usar o mercado público, mas estimulando a competição administrada dentro do mercado público. Ou seja, não é as velhas reservas de mercado sem ameaça. É garantia de mercado sob condicionantes em processo de pressão competitiva. Eu acho que isso reflete uma segunda geração de políticas industriais e de inovação. Bom, a ideia então é um pouco essa articulação que a própria composição aqui de que você chamou para o evento reflete, né, de articular o poder de compra, o financiamento, a regulação, a propriedade intelectual. E eu digo, na saúde, se a gente não articula essas peças, não dá. Né? Eu digo particularmente, poder de compra, financiamento e regulação, se isso não estiver juntinho, a gente não consegue fazer uma política pública com resultados. Se uma dessas partes falha no processo. Né? Bom, aqui é todo o marco regulatório normativo, que você já mencionou, ele ganha uma densidade, mas eu queria até fazer justiça. O marco é a criação do Grupo Executivo do Complexo do Estado da Saúde, da Política de Desenvolvimento Produtivo de 2008, mas eu estou até aqui vendo Moisés e querendo resgatar
Não havia no Ministério da Saúde uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação até 2003. Só é criado no âmbito da saúde uma área específica para ciência, tecnologia e inovação em 2003. Se você olhar no Reino Unido, tem vários problemas lá, eles têm coisas para dialogar, mas essa área é a área intocável dentro do National Health System, a área da pesquisa e inovação. No Ministério da Saúde, eu me lembro, nos anos 2000, tinha um pequeno departamento importante, o DECIT, orçamento total de 2, 3 milhões, e era muito pezinho que o Ministério tinha no campo da ciência, da tecnologia e da inovação. De 2003 para cá, o cenário muda de modo importante e ainda joga novos desafios para frente. Bom, eu vou só passar, né, eu acho que a gente tem dois movimentos importantes. Um, a saúde entra na agenda de política industrial de inovação. Tem outra injustiça aqui. Em 2004, na política industrial e tecnológica de comércio exterior, entrou pela via dos fármacos. Eram só os fármacos. Na política de desenvolvimento produtivo, já entra como complexo industrial da saúde, como sistema produtivo da saúde como um todo. E aqui são os vários movimentos, com o Brasil maior, a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, onde coloca o complexo industrial da saúde como uma das áreas chaves do desenvolvimento. E a outra coisa também não trivial, a produção e inovação entram na agenda de saúde. Eu não sei quantos de vocês conhecem a institucionalidade da saúde, mas não é fácil. O Conselho Nacional de Saúde, onde está a representação do movimento social da saúde, da representação de usuários, representação do setor privado, representação da social de diversos grupos sociais, elegem entre seus 5 temas prioritários a ciência, a tecnologia, a inovação e o complexo de saúde. Fazem com o problema recente que se houve aí do questionamento da parceria de desenvolvimento produtivo, um manifesto em defesa da parceria da política de desenvolvimento produtivo. Isto vindo da área da saúde, do Conselho Nacional de Saúde, que aliás foi criado, ou foi instituído e reforçado, né? Não foi criado, mas reforçado na época do professor Jatene, tá? É como uma apropriação pela área da saúde do campo da ciência, tecnologia e inovação, cheio de tensões, mas ao mesmo tempo um avanço importante. Aqui são diversas políticas feitas no período recente, como a margem de preferência, sempre aqui muito em parceria com o IDIC, isso está em processo aí de atualização. Na época que foi concebida, inclusive a margem de preferência obedeceu um gradiente tecnológico. Quanto mais estratégia do ponto de vista tecnológico, maior a margem de preferência, está nesse aprofundamento da política. E a segunda vertente que eu quero destacar aqui, eu até trouxe uma figura na CIF, que é a base legal para todas as parcerias do desenvolvimento produtivo. Que, ou seja, a gente conseguiu mudar a Lei 8666 para viabilizar o uso do poder de compra do Estado. Isso era impensável. Quando alguém falava, não me lembro disso, meus amigos da figura devem lembrar, a gente falava, mudar a lei, falava, não, faz portaria, porque a lei não vai dar para mudar, não. Só que a portaria é muito frágil para a gente poder trabalhar. E se mudou a lei, e agora a gente sabe que tem que avançar mais no marco regulatório, para viabilizar o poder de compra do Estado desde que haja transferência de tecnologia. Eu acho que isso muda, até do ponto de vista das empresas internacionais, a estratégia. Ou seja, se para trabalhar no nosso mercado eu tiver que transferir tecnologia e produzir, eu deixo de ver o Brasil apenas como mercado consumidor, pegando a época, e fazer, olha, para eu trabalhar lá, eu vou ter que produzir, e vou ter que desenvolver tecnologia, vou ter que transferir. Senão eu vou perder parte do mercado do mundo, da saúde. Né? Então, acho que isso é... Bom, essa figura aqui, ela é meio chatinha, mas eu gosto bastante dela, tá? Porque eu acho que ela dá... essa é a figura que dá o marco das PDPs, né? A gente tem instituições públicas, e que crescentemente tem que ser instituições de tecnologia. Eu acho que isso o Butantan já é, a Fundação Oswaldo Cruz já é, mas a gente tem que dizer, olha, isso aqui tem que ser um colchão protetor tecnológico do SUS. Né? Então, instituições públicas que podem ter uma relação direta com o Ministério da Saúde, que pode fazer encomendas tecnológicas, o que o pessoal chama de despesa de licitação, neste campo nada mais é do que toda a política feita para a área de defesa americana de encomendas tecnológicas. Ou seja, a gente está permitindo que se faça encomendas tecnológicas, tendo a instituição pública como um mediador para que a tecnologia seja absorvida, e a instituição pública podendo, por sua vez, também
né? Ou seja, a gente tem um inciso na 866 que permite a instituição pública se articular com empresas privadas, nacionais e internacionais, para transferir tecnologia. Isso aqui já é novo na figura. No meio deste campo, colocar as instituições científicas e tecnológicas nos parques tecnológicos. Porque a gente sabe que se não tiver quem sabe e entende de conhecimentos de tecnologia, você pode ter estratégias de capturar o mercado durante um tempo e depois sai do mercado. Então a gente cola a institucionalidade de ciência e tecnologia para garantir que o ouro fique, que é a ciência e tecnologia. E aqui está outra mágica disso aqui, por isso que eu acho que é interessante, até mesmo do ponto de vista, eu acho que são mecanismos complementares da mágica de referência, como aqui a gente consegue dar horizonte. O novo marco regulatório está, inclusive, previsto 10 anos do horizonte de transferência de tecnologia. Então a gente pode dar um horizonte de mercado. Qual é o maior custo, por exemplo, na área farmacêutica? É o custo de marketing e comercialização. Ao eu dar um horizonte de mercado, eu posso reduzir o preço. Ou seja, eu posso fazer um jogo que eu tenha preços competitivos e, ao mesmo tempo, que eu tenha lucratividade preservada por ter menos custo de marketing e comercialização. E, ao mesmo então, eu posso fazer um jogo positivo entre a política social e a política econômica, sem o que é muito difícil trabalhar. Bom, aqui eu não poderia, não é porque eu sabia que o DENEG estaria na mesa, a Luísa aqui do DNS, na parte do financiamento que está indo junto, né? Ou seja, esta sinalização de que haverá mercado para a inovação é o maior risco. Olha, se você perguntar para qualquer empresa, qual é o maior problema que você tem? Financiamento? É um problema, mas dá para superar. Regulação é um problemaço, mas dá para superar. Agora, se eu não tiver horizonte de mercado para vender o que eu vou produzir, esse é insuperável, né? Então, à medida que você dá o horizonte, você alavanca os investimentos, e hoje você já tem investimentos, incluindo as contrapartidas, o dado pode estar desatualizado. Esse era o que eu apresentava até o ano passado, de 13 bilhões de reais estão sendo investidos na área industrial. A gente tinha que pegar os investimentos que estão sendo feitos no CIE, na Albert Einstein, na rede pública, dos hospitais, dos institutos nacionais públicos, nessa conta dos investimentos. Mas, pelo menos na área industrial, pegando biotecnologia, fármacos e equipamentos, investimentos da ordem de 13 bilhões em curso. Na área pública, porque se a gente não fortalecer a área pública, a gente vai ficar manco. Então, aí isso é recurso. Até tenho provocado muito FINEP, BNDES, para a gente conseguir fazer os recursos não reembolsáveis para a área pública. Também o programa de investimento do Ministério da Saúde já se aproxima de 700 milhões de investimento nos institutos públicos. Isto aumenta quase que por 10 o investimento que o Ministério tinha na área pública, mas ainda é muito insuficiente frente ao tamanho do desafio. Uma planta de vacinas, só uma planta de vacinas, muitas vezes se aproxima um investimento, se for uma planta integrada, processamento, às vezes chega a 1 bilhão de reais. Bom, a ideia é que hoje já se tem 104 parcerias em execução, estão sendo em permanente processo de avaliação, 97 produtos acabados com foco em medicamentos. Uma coisa que é importante, 55 parceiros privados, metade desses parceiros privados são empresas internacionais. Então não é verdade também que é uma política xiita, Agora tem que dizer, meu amigo, para jogar nessa política tem que produzir e gerar tecnologia no Brasil. Eu vou correr um pouquinho aqui. Essa é a evolução dos números de PDPs, que eu acho que mostra o que ocorreu, né? Nasce em 2009, 2010, começam a entrar no mercado mesmo em 2009, 2010, 2011, e o salto é exponencial das PDPs no período 2011, 2013, chegando a 104 PDPs nesse período todo. Tem um dado que uma associação Protec mostra, uma correlação entre isso e aumento do patenteamento da saúde nos Estados Unidos. Esse dado eu esqueci de trazer, mas é um dado importante que mostra uma certa correlação. Bom, aqui é para dizer que é verdade. Dessas PDPs, 31 produtos já têm registro na Anvisa. Então, são produtos prontos para serem consumidos pela população brasileira. 19 já são adquiridos pelo Ministério da Saúde. Ou seja, taxa de sucesso, se a gente pegar taxa de sucesso de inovação, o DENEG depois aí me corrige aí, mas se for de inovação mais radical, ela vai para 10% e tal, e inovações mais incrementais, elas chegam a 50%, alguma coisa desse tipo.
sucesso já muito elevado para um programa recente. Vocês veem que nas PDPs ela já inclui produtos também do campo de materiais como DIU e equipamentos, que está aqui para auditivo, não está, vou até comentar mais um aparelho auditivo que está ali, já entra também no campo dos equipamentos. Aqui eu vou dar o terceiro, eu falei de margem de preferência, do programa de PDPs. Agora isso, eu queria mandar uma mensagem para o Jatene, assim, da radioterapia. A gente, do tamanho do mercado público brasileiro. O Brasil fez a maior compra pública de equipamentos para radioterapia do mundo. 80 equipamentos de radioterapia foram comprados numa só tacada pelo Ministério da Saúde. A gente colocou uma cláusula, já pegando aí o marco do Brasil maior, de offset, de compensação tecnológica. Quem ganha licitação tem que produzir no Brasil. Foi uma competição ultra acirrada. Só para dar ideia, o preço caiu 60%. O pessoal ficava mandando torpedo, o pessoal enlouqueceu porque não queriam perder o mercado brasileiro. Enlouqueceram, então, caiu. E em 3 anos inicia-se a produção de equipamento para radioterapia no Brasil. Isto é impensável há 10 anos atrás por uma grande empresa internacional que, se não fizer, e quer fazer, ela quer discutir mais isso do que qualquer outra coisa, se não fizer, ela é obrigada a retornar todo o valor da compra, multiplicar o valor da compra. Então, também no campo da saúde, você faz o primeiro offset civil e não militar no campo da inovação em saúde. E o novo marco regulatório das PDPs, que a gente sabe que está em discussão, foi um ano difícil, assim, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu sustentar essa política, e a gente viu que a gente precisa, como política de Estado, ela começa na intenção e utilizando a legislação mínima que as instituições públicas tinham na relação com o próprio Estado brasileiro, que é coisa meio difícil, A Hemobras, que foi criada depois da 8666, ela não podia vender para o próprio Estado brasileiro de modo direto. É como assim, o acionista não podia comprar o produto da sua própria empresa. Tá? Então isso foi regulado com a mudança na 8666, mas também se criou uma portaria em 2012, a 837, que foi a primeira portaria das PDPs, e ao mesmo tempo a gente, a partir de todo o debate ocorrido esse ano, viu que o marco regulatório tem que ser reforçado, tanto na questão da sua adequação aos órgãos de controle, suas adequações às instâncias do Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer, a dar segurança jurídica para todos os atores. Por exemplo, no novo marco regulatório vai estar contemplada a questão da inflação, a questão do câmbio, vai estar contemplado que estratégias de preços não competitivas terão que ser analisadas quando o objetivo for quebrar uma certa PDP, mas a marca geral é que esse marco regulatório, eu digo, há uma tensão sim, mas é que esse marco regulatório, que ele seja um marco regulatório que permita fortalecer essa política como uma política de Estado e que seja de segurança para os agentes privados e para os agentes públicos e empreendedores, que possam trabalhar dentro dessa política. Bom, aqui, aí já vou terminar, porque eu sei que já passei do tempo, eu vou, só alguns pequenos dados em pesquisa que eu vou passar voando, tá? O Brasil hoje, ele está na 4ª posição do país que mais evoluiu na produtividade de pesquisa em saúde. Se eu comparar o período 2009, 2013 com 2004, 2008, quem mais aumentou a publicação científica, o Brasil ocupa a 4ª posição no mundo. Ou seja, à frente dos Estados Unidos, de França, Canadá. Lógico que ele já tem um estoque, uma base muito elevada, mas, ou seja, a produtividade científica brasileira tem aumentado muito no campo da saúde. Aqui eu estou falando tudo da saúde, tá? Só para dar aqui, olha, o aumento da produtividade científica do mundo foi de 76%, do Brasil 315%. Ou seja, o pessoal não gosta de vantagem comparativa, eu não sou assim entusiasta, eu gosto mais de vantagem competitiva, tá? Mas vantagem comparativa, assim, o Brasil ele tem, do ponto de vista de preparar o sistema para o futuro, a pesquisa em saúde evoluiu de um modo muito importante.
Aqui, participação de doutores do campo da saúde em relação a todas as áreas. Participação dos pesquisadores. No grupo de pesquisa, sempre entre 25% e 30% é do Brasil. Ou seja, é uma vocação da ciência brasileira a área da saúde. A parte, eu sei que aqui dá uma polêmica danada, mesmo na pesquisa clínica, que é tão ainda, a gente tem que fazer tanto esforço, mas o Brasil já tem 50% de todos os ensaios clínicos realizados na América do Sul. Então, tem problema, tem que avançar, um marco regulatório, mas não dá para desconhecer que há esse processo. Na parte de ética e pesquisa, os dados da avaliação, isso tudo, hoje a Comissão de Ética e Pesquisa, que sabe que é difícil no mundo todo, coloca como uma questão ética a vulnerabilidade e a dependência tecnológica. Aumenta-se em 50% o número de protocolos aprovados da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa e no sistema como um todo de 37 mil para 55 mil. Muita coisa a ser melhorada. A gente está no sistema, junto com a CONEP, propondo um sistema de credenciamento dos centros de ética e pesquisa, mas o filme mostra uma evolução que precisa ser radicalizada. Bom, o financiamento da pesquisa do parte do Ministério, lembra que eu falei daqueles 2 milhões? Ele em 2011 era 35 milhões e vai para 250 milhões de reais. Pouco, mas aumento de modo significativo. Isso junto com o MCT, tá? Nunca deixar de destacar, uma das coisas importantes é que a gente tem feito alianças com o puxado e ao mesmo tempo interagido, sendo puxado por outros ministérios para investimento em pesquisa e saúde. E estabelecendo algumas grandes redes nacionais. Olha que, de novo, lembrando do professor, já tem a Rede Nacional de Pesquisa em Doença Cardiovascular, tem a Rede Nacional de Pesquisa em Câncer, ou seja, a gente preparando a rede de pesquisa para que elas possam dar respostas às inovações para o futuro. Bom, aqui algumas ações aí da área de serviços em pesquisa. Então, tem um programa, que é o programa com os hospitais de excelência filantrópicos, que envolve o Einstein, o História de Oswaldo Cruz, o Sírio-Libanês, enfim, vários conhecidos por senhores, que têm investido em pesquisa nessa articulação com o Sistema Único de Saúde. Esse é o investimento nos últimos 3 anos. Eu acho que a área de pesquisa é das que a gente mais tem conseguido avançar nessa interação. Por fim, a incorporação de tecnologia. Hoje, a gente tem conseguido incorporar tecnologias no sistema, triplicou a média de incorporação ao ano, e uma coisa engraçada, assim, fortalecendo a estrutura de regulação. E até os meus amigos da área industrial e tal, a gente tem que entender o seguinte: se não passar pelo crivo de que aquela tecnologia faz bem à saúde em relação às outras disponíveis, o sistema único não pode incorporar. Então, eu vou dar um exemplo aqui da medicina personalizada. Se fala muito que a medicina personalizada pode quebrar a saúde pública, ou seja, é uma medicina para cada pessoa. A gente pode pensar o contrário. Se a medicina personalizada ela avança, eu posso só dar um medicamento, a tecnologia para quem precisa, porque eu sei para quem ele vai funcionar e para quem não vai funcionar. Então, a gente incorporou um medicamento para câncer de mama junto com o diagnóstico molecular. E o diagnóstico genético mostra que só 20% das mulheres aquele medicamento que faz bem. Os outros 80% só dá efeito colateral e traz malefício. Então, a gente pode incorporar esse medicamento, porque ele só é utilizado por 20% das mulheres numa visão de saúde pública. Então, também do ponto de vista do acesso final, a gente tem conseguido triplicar a incorporação mesmo com todas as limitações orçamentárias existentes, que tanto destacava o professor já tem. O grande foco que é a área de medicamentos. Isso aqui é a evolução do gasto de medicamentos apenas direto do Ministério. A estimativa é que metade desses gastos já é em parcerias com o desenvolvimento produtivo, da compra direta do Ministério da Saúde, e também um programa de qualificação do uso racional de medicamentos. Aí também é um pouco a visão minha de saúde, como alguém da Fiocruz, Então, o medicamento também não pode ser visto como uma mágica. Então, assim, a gente tem que ter um uso, ou seja, não é só uma estratégia de, eu vou brincar, como o Lúcio falou na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, se nosso objetivo era ter um padrão capitalista americano turbinado, ou seja, mais hambúrguer e mais medicamento. Então, vou dizer, a ideia como saúde é usar racionalmente
e o medicamento ser o meio e não o fim de todos os cadeias. Então tem todo um programa também da qualificação e do uso racional de medicamentos, começando pelos municípios de extrema pobreza, né? Os desafios, e aí eu já vou até colocar esse último slide, é a gente realmente fortalecer essa articulação de pesquisa, inovação na indústria, acesso universal e saúde, né? A gente viu o SUS e essa dimensão do mercado público atual e projetado brasileiro como um grande desafio. E acho, né, e até pegando esse momento em que a gente está, é crucial a defesa de uma política estruturante que ou a gente faz por 30 anos, ou é melhor não começar nem a fazer. Então, acho que tem mesmo que se montar com uma política de Estado, de grande envergadura, não é uma política de nicho, é uma política de energia, tem uma política de agropecuária, de agroindústria, você tem uma política de transporte, uma política de saúde, que permita a gente cumprir a nossa Constituição, garantindo o acesso universal, integral e equânime, e ao mesmo tempo utilizar o mercado como patrimônio. Esse é o fio condutor de toda a política, que é uma construção coletiva, eu não sei se posso dizer multipartidária, ou seja, de Estado, nacional, e que ao mesmo tempo eu não posso deixar de dizer que existe mobilização e defesa da sociedade. Não são alguns burocratas bem intencionados que vão defender e avançar nessa política. Um pouco a apropriação, isso, Nassif, talvez seja a minha grande lacuna. Eu acho que a visibilidade e a base social de sustentação dessa ação, a gente precisa ter muito a fortalecer. Por isso que, assim, eu vejo que o seu papel aí tem sido tão importante nessa área. Obrigado.